Uma orca em SeaWorld atacou e matou sua treinadora. O que parecia seguro revelou algo muito mais sombrio. Número 1. Dawn Brancheau, SeaWorld, Orlando, 2010. O público não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Era para ser mais uma apresentação eletrizante no SeaWorld, em Orlando, no estado da Flórida. Famílias se reuniram ao redor do enorme tanque, animadas para assistir. No centro da atenção estava Dawn Brancheau, uma treinadora experiente que já se tornara um dos maiores atrativos do parque. Aos 40 anos, Dawn havia dedicado sua vida a entender os animais. Formada em psicologia e comportamento animal, começou a carreira com golfinhos em Nova Jersey. Não demorou para conquistar um lugar no SeaWorld, onde sua paixão pela vida marinha logo se destacou. Em apenas 2 anos, já trabalhava com orcas. Ela se tornou o rosto do parque. Aparecia em comerciais, panfletos e outdoors pelas estradas. Teve papel essencial na atualização do famoso show da Shamu. Frequentemente era vista realizando manobras impressionantes ao lado das enormes orcas. Uma delas era Chili Kun, um macho imenso de cerca de 5.400 quilos, que passara a maior parte da vida atrás de paredes de concreto. Apelidado por alguns de Blackfish, seu passado era marcado por episódios perturbadores. Mas com Dawn, parecia haver um elo silencioso. Ao menos era o que todos pensavam. Treinadores relatavam que a conexão entre os dois era baseada em confiança e cuidado mútuos. Chili Kun estava com Dawn no vídeo do show. Mas no dia 24 de fevereiro de 2010, essa relação chegou a um fim aterrorizante. O espetáculo havia acabado. A plateia ainda vibrava com a energia do show. Dawn ficou na beira da água, deitada, rosto colado ao de Chili Kun. Segundos depois, tudo mudou. Sem aviso, a orca a puxou para dentro da água. Inicialmente, muitos acreditaram que a longa trança da treinadora havia sido o motivo. Mas alguns relatórios apontaram que Chili Kun a agarrou pelo ombro. O que veio a seguir não foi um acidente. Foi um ataque brutal e prolongado. Dawn foi sacudida e lançada dentro do tanque. Morreu afogada, mas essa não foi a única causa. Os ferimentos foram devastadores. O braço esquerdo foi arrancado, o couro cabeludo foi retirado e cabelo e pele foram encontrados no fundo da piscina. Ossos quebrados, mandíbula fraturada, costelas e vértebras esmagadas. A orca segurou o corpo dela por 45 minutos. Treinadores tentaram de tudo. Jogaram redes, alimentos, aplicaram todos os métodos que conheciam, mas Chili Kun se recusava a soltar. Só após ser guiado para uma piscina menor, Chili Kun liberou o corpo. Mas já era tarde demais. A causa oficial da morte foi trauma contundente na cabeça, pescoço e tórax, combinado com afogamento. Após a tragédia, o SeaWorld fez mudanças. Treinadores foram proibidos de entrar na água com as orcas. 6 anos depois, o programa de reprodução desses animais foi encerrado. Chili Kun viveu seus últimos anos longe do público e morreu em janeiro de 2017. Mas o impacto do ocorrido não desapareceu tão cedo. Perguntas que foram evitadas por anos vieram à tona. Essas criaturas deveriam realmente viver em tanques longe do oceano, apresentando-se para multidões? Número 2. Alexis Martínez. Loro Parque, Espanha, 2009. Era para ser só mais um ensaio. Mais um dia comum no Loro Parque, em Tenerife. Mas aquela piscina não permaneceria tranquila por muito tempo. Alexis Martínez convivia com orcas há anos. Tinha 29 anos, experiência sólida, e entendia o que significava conquistar a confiança de uma orca assassina. Naquele dia, treinava com Keto, uma orca com quem já tinha trabalhado várias vezes. Keto era uma das maiores atrações do parque. Turistas se encantavam com sua força e precisão. Os treinadores dependiam do bom comportamento dela, mas naquela véspera de Natal, tudo mudou. Preparavam o espetáculo de fim de ano. O local era a piscina de treino. Alexis estava dentro da água. Keto parecia calma. Os colegas próximos disseram que ela estava de bom humor. Outro membro da equipe se encontrava na plataforma. Outros observavam atentos. Como parte da rotina, Alexis tentou uma manobra chamada Stand-on Spy Hop, que exige equilíbrio sobre a orca quando ela emerge da água. A tentativa falhou. Keto inclinou-se e Alexis perdeu o equilíbrio. Ele caiu. Por um instante, os dois ficaram lado a lado. Mas Keto não continuou com os truques. Algo estava errado. Logo, ela deu um sinal direto. Posicionou-se entre Alexis e a plataforma.
Os treinadores viram a orca se mover com intenção. Ela empurrou Alexis para o fundo. Não foi uma brincadeira. Usando o focinho, levou-o até o fundo da piscina, de forma deliberada. O treinador na plataforma viu tudo. Desesperado, tentou enviar sinais para Keto. Não funcionou. Ela subiu para respirar. Houve uma pausa, um momento de esperança. Talvez se afastasse, talvez tivesse acabado. Mas não. Keto mergulhou de novo. Dessa vez, ao emergir, a cena foi chocante. Alexis estava preso no focinho da orca. Sua boca estava fechada. Segundos depois, soltou-o. O corpo afundou até o fundo. O pânico tomou conta. Os treinadores tentaram atrair Keto para outra área da piscina. Ela resistiu, brincou com o portão, demorou. Só ao ver uma rede sendo lançada na água, passou para outro tanque. O corpo de Alexis foi resgatado, mas os ferimentos eram graves. Hemorragia interna, ossos quebrados, danos profundos nos tecidos. Nada pôde ser feito. Ele foi declarado morto. O parque tentou minimizar, dizendo que não havia sinais de violência. Mas a autópsia mostrou outra realidade. Fraturas por compressão, órgãos rompidos, marcas de mordida. As feridas contavam uma história diferente. Especialistas chamaram a atenção para um ponto crucial. Sem uma matriarca, como ocorre na natureza, a estrutura social das orcas no cativeiro estava quebrada. A tensão era alta, havia competição, empurrões, agressões. A rotina era repetitiva, sem estímulos, apenas muros e água. Uns culpavam o tédio, outros viam confusão e disputa por poder. Seja qual for a razão, as condições moldaram o comportamento das orcas. E no caso de Keto, algo dentro dele rompeu-se naquele dia. E Alexis Martinez pagou com a vida. Número 3. John Silic, SeaWorld San Diego, 1987. John Silic tinha 26 anos quando, em 1987, foi esmagado entre duas orcas durante uma apresentação. A plateia aplaudia, sem saber o que estava prestes a acontecer. Era 21 de novembro. O SeaWorld de San Diego seguia com sua programação normal, cheia de coreografias entre treinadores e orcas. Silic já trabalhava há 2 anos com os animais. Aquele dia parecia como qualquer outro. Ele subiu no dorso de uma orca fêmea, pronto para completar um truque de rotina. A cena parecia comum, mas sob a superfície, algo saiu do controle. Enquanto Silic cruzava o tanque, uma orca macho chamada Orc 2, com cerca de 5 toneladas, saltou inesperadamente. A queda foi diretamente sobre a fêmea que carregava Silic. Num piscar de olhos, os 3 estavam submersos. O impacto foi brutal, forte o suficiente para jogar Silic violentamente para baixo. Por alguns segundos, a piscina ficou em silêncio. Os treinadores correram. O show foi interrompido. Silic havia sofrido lesões graves. As costas, o quadril e a pelve estavam destroçados, costelas e pernas com múltiplas fraturas. Os cirurgiões realizaram 6 cirurgias separadas. Mais de 1 quilo de metal foi inserido para manter sua estrutura óssea. Uma placa foi colocada na pelve. Várias vértebras foram fundidas. Os movimentos de Silic ficariam limitados permanentemente. Ele passou semanas internado no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em San Diego. O processo de recuperação foi lento e doloroso. Os médicos o consideraram estável e ele iniciou fisioterapia. Em uma entrevista depois do acidente, disse: "Estou aprendendo a andar de novo." Após o ocorrido, o SeaWorld agiu rápido. Protocolos de segurança foram alterados. Treinadores não podiam mais montar nas orcas, nem nadar com elas durante as apresentações. A preocupação do público aumentava. As mudanças não se restringiram aos shows. Internamente, o parque tomou medidas drásticas. O presidente foi afastado, junto com outros 3 funcionários. A pergunta ecoava: os riscos estavam sendo ocultados dos treinadores? Silic entrou com um processo judicial. Alegou que o SeaWorld nunca o havia alertado sobre os perigos de trabalhar com orcas da forma como estavam sendo usadas. O processo foi resolvido fora dos tribunais. Silic ficou sujeito a uma cláusula de silêncio. Não podia comentar nada sobre o que se passou nos bastidores. Milhares de páginas de documentos internos foram lacradas. O SeaWorld apresentou sua versão ao público. Um porta-voz disse que tudo se tratou de um erro de tempo ruim, negando qualquer agressão por parte das orcas. Disseram que o problema foi do treinador. Culparam John. Afirmaram que ele deveria ter descido da orca antes. Mas essa explicação não satisfez a todos. A dúvida ficou no ar.
Teria sido apenas um erro humano ou era reflexo de um comportamento crescente das orcas obrigadas a se apresentar, dia após dia, em piscinas controladas? Número 4. Ken Peters, arrastado ao fundo por Kasatka, 2006. Era o dia 29 de novembro de 2006. O estádio Shamu, localizado no SeaWorld de San Diego, estava praticamente lotado naquela noite. As arquibancadas estavam repletas de famílias, turistas e curiosos que haviam comprado ingresso esperando por mais um espetáculo aquático repleto de sincronia e emoção. Ninguém imaginava que testemunharia algo muito diferente. O treinador veterano Ken Peters entrou no tanque ao lado de Kasatka, uma orca com aproximadamente 2 toneladas e 260 quilos. Ela estava em cativeiro havia muitos anos. Era uma das figuras mais conhecidas do parque, acostumada com a rotina dos espetáculos. E Peters também não era um novato. Ambos já haviam feito aquele número diversas vezes. A apresentação corria como de costume. Tudo parecia em ordem. O número final da rotina previa que Kasatka saísse da água com potência, projetando Peters para o alto para que ele realizasse um salto e depois mergulhasse de volta. Mas, em uma fração de segundo, o que era esperado se desfez. Sem qualquer sinal prévio, a orca mudou completamente de comportamento. Em vez de realizar o impulso planejado, Kasatka agarrou o pé de Ken Peters com a mandíbula e o puxou com força para o fundo do tanque. A plateia, ainda rindo e aplaudindo, não teve tempo de perceber a gravidade da situação. O que poderia parecer apenas uma falha na coreografia se transformou rapidamente em algo muito mais sério e ameaçador. Sob a superfície da água, tudo era silêncio. Lá embaixo, Peters estava indefeso. Ele era um profissional experiente e sabia que não podia reagir com pânico. Mas os segundos passavam e o ar em seus pulmões se tornava escasso. Após um longo mergulho, ambos emergiram. Kasatka soltou Peters por um momento. O treinador, mesmo com dores, tentou manter a calma e seguir os protocolos. Com movimentos lentos e gestos suaves, ele começou a acariciar a lateral do corpo da orca. Essa era uma técnica usada para tranquilizá-la, como haviam ensinado nos treinamentos. Peters acreditava que poderia restabelecer a conexão com o animal. Mas isso não aconteceu. Kasatka o agarrou novamente ainda pelo pé e voltou a mergulhar, arrastando-o mais uma vez até o fundo do tanque. Essa sequência se repetiu várias vezes, durante quase 9 minutos, um tempo assustador quando se trata de sobrevivência debaixo d'água. Peters foi levado para o fundo e depois deixado subir, apenas para ser puxado de novo. A cada retorno à superfície, ele ofegava por ar, tentando manter a calma, enquanto o público assistia paralisado, muitos sem entender o que de fato estava acontecendo. Os demais treinadores, assistindo da borda do tanque, agiram rapidamente. Prepararam uma rede de contenção com o objetivo de bloquear Kasatka caso Peters conseguisse se libertar. Foi uma corrida contra o tempo. Em um dos últimos mergulhos, a orca afrouxou o aperto por tempo suficiente para que Ken nadasse na direção oposta. A rede foi erguida no momento certo e conseguiu mantê-los separados. Ken Peters conseguiu chegar à margem e sair do tanque. Ele estava com o pé quebrado e apresentava ferimentos perfurantes profundos causados pelos dentes da orca. Apesar da gravidade da situação, ele sobreviveu, graças à sua frieza, ao conhecimento técnico e à resposta rápida da equipe. Mais tarde, uma investigação analisou detalhadamente o que poderia ter motivado Kasatka a agir daquela maneira. Foi descoberto que, no início do espetáculo, o filhote dela estava em um tanque próximo e havia emitido sons de chamada. Especialistas sugeriram que esse comportamento pode ter provocado uma reação emocional intensa na orca. O chamado do filhote, somado ao confinamento e à separação frequente, pode ter gerado um nível elevado de estresse. Ainda mais preocupante era o fato de que essa não havia sido a primeira vez que Kasatka atacava Peters. Ocorreram incidentes semelhantes em 1993 e em 1999, nos quais ela também demonstrou agressividade durante as apresentações. Mesmo com esses históricos, as advertências foram ignoradas. Os shows continuaram. Peters, por sua vez, afirmou mais tarde que nunca acreditou que Kasatka estivesse tentando matá-lo. Mesmo no fundo do tanque, mesmo quando os minutos pareciam não acabar, ele disse que não sentiu ódio ou intenção mortal na atitude dela. Mas nem todos concordam com essa leitura.
Muitos observadores passaram a questionar seriamente o modelo de confinamento, as condições de vida desses animais, os horários rígidos de treinamento e a privação de espaço natural. Para muitos especialistas, se você retira uma orca do oceano, a coloca num tanque por décadas, a separa de seus vínculos naturais e a força a realizar apresentações diárias, esse tipo de ataque se torna previsível, até inevitável. Kasatka permaneceu em cativeiro por mais de uma década após o ataque. Em 2017, foi sacrificada após o agravamento de uma pneumonia incurável. Mas até hoje, as dúvidas sobre seu comportamento e o que de fato levou àquele momento continuam sem uma resposta clara, embora as pistas tenham estado visíveis o tempo todo. Número 5. Jonathan Smith e Kandu. O ataque que chocou 1987. Desde o início, Kandu nunca pareceu se adaptar ao ambiente do cativeiro. Era uma orca fêmea que já se apresentava no Parque de San Diego havia mais de 9 anos. Seus movimentos nem sempre eram suaves, e os treinadores já haviam percebido sinais de resistência. Em 4 de março de 1987, o que vinha se acumulando dentro dela atingiu o ponto de ruptura. Naquele dia, Kandu se apresentava ao lado de uma outra orca fêmea chamada Kenal, com 10 anos de idade. O show já havia começado e o treinador Jonathan Smith, com apenas 21 anos, montava nas costas de Kandu, uma manobra que fazia parte da rotina. Sem nenhum sinal prévio, Kandu virou repentinamente. Fechou os dentes ao redor do corpo de Jonathan e o puxou para o fundo da piscina de forma rápida e agressiva. A água os engoliu. Ela o levou até o fundo do tanque. Traços de sangue emergiram na superfície enquanto ela voltava, apenas para cuspi-lo novamente. A plateia ficou em choque. Jonathan, mesmo ferido, consciente e visivelmente atordoado, tentou acalmar a todos acenando com a mão. A cena parecia surreal. Era impossível para quem assistia das arquibancadas imaginar a gravidade do que acontecia. Mas o ataque ainda não havia terminado. Enquanto treinadores corriam para tentar distrair as orcas, outra entrou em ação. Ela avançou contra Jonathan, atingindo-o com força e o empurrando de volta para debaixo da água. O impacto foi tão forte que o deixou sem ar. Lá embaixo, a visibilidade era baixa. Ele mal podia reagir. Foi atingido novamente e novamente. Arrastado até o fundo da piscina, com cerca de 10 metros de profundidade, por diversas vezes. Seu corpo lutava para resistir. O encontro durou pouco mais de 2 minutos e meio. Jonathan Smith sobreviveu, mas as lesões foram sérias. Um rim rompido, uma laceração de cerca de 15 centímetros no fígado, o torso repleto de marcas de mordidas e arranhões. A recuperação foi lenta e dolorosa. Levaria tempo até que conseguisse se levantar normalmente. E o sofrimento físico era apenas parte do que carregaria dali em diante. 1 ano depois, Smith processou o SeaWorld. Alegou que nunca foi devidamente informado sobre os riscos. Segundo ele, os responsáveis faziam parecer que tudo era seguro, mesmo sabendo que o comportamento das orcas nem sempre era previsível. Jonathan afirmou que não tinha treinamento formal, mas mesmo assim foi colocado diretamente nas rotinas do espetáculo. A ação incluía acusações de fraude, sofrimento emocional e agressão, mas acabou sendo resolvida em acordo privado. Como parte do acordo, Smith ficou proibido de dar declarações públicas. Nenhum registro foi divulgado, nenhuma pergunta respondida. No entanto, o caso de Jonathan Smith não foi um episódio isolado. Apenas 3 meses depois, Kandu se envolveu em outro incidente violento. A vítima da vez foi uma treinadora. O resultado? Um pescoço quebrado. Esse segundo ataque intensificou as preocupações crescentes sobre os riscos de manter orcas confinadas em tanques artificiais. Número 6. Steve Abel. O ataque que paralisou SeaWorld San Antonio, 2004. O público esperava mais um show, mas o que testemunharam naquele dia ficou gravado por anos. Aconteceu em julho de 2004, durante uma apresentação à tarde no SeaWorld de San Antonio. O treinador Steve Abel era experiente e conhecia bem as orcas do parque. Entrou no tanque imaginando uma interação de rotina. Mas a jovem orca chamada Kai se preparava para algo bem diferente. Milhares de visitantes estavam nas arquibancadas. No início, tudo parecia normal. Kai seguiu os comandos, como de costume, mas de repente, lançou-se com força contra Abel, usando todo o peso do corpo para atingi-lo.
Cada impacto o empurrava para o fundo da água. Quando ele conseguia emergir para respirar, Kai atacava novamente. A plateia, que antes vibrava com o espetáculo, agora estava em silêncio. A tensão era palpável, quebrada apenas pelos suspiros e murmúrios assustados do público. Alguns disseram depois que parecia que Kai tentava morder o treinador. Funcionários do parque observavam imóveis à beira do tanque. Tudo aconteceu rápido demais, perigoso demais para qualquer tentativa de socorro imediato. O ataque durou vários minutos. Sempre que parecia que Ki iria parar, voltava a mergulhar e levava Aibel consigo para o fundo da piscina, até que surgiu uma pequena oportunidade. Ki interrompeu o comportamento por tempo suficiente para que Aibel tomasse uma decisão desesperada. A única saída era pela rampa, que estava bloqueada pela própria orca. Mas Steve se lançou sobre o dorso de Ki e impulsionou seu corpo para fora. Outro treinador estendeu a mão e o puxou para um lugar seguro. Kai, agitada, deu meia volta e golpeou o corpo contra a rampa, como se estivesse frustrada por ele ter escapado. Por incrível que pareça, Steve Aibel saiu sem ferimentos físicos aparentes. Em entrevistas posteriores, disse não saber o que motivou a mudança repentina de comportamento da orca. Ela estava entrando na fase reprodutiva, uma fase que pode gerar comportamentos imprevisíveis. E isso talvez tenha sido um fator. Mas, para Aibel, o mais importante foi manter a calma. Ele acredita que sua serenidade naquele momento pode ter feito a diferença entre a vida e a morte. A grande questão, no entanto, permanece. O que realmente causa esse tipo de violência? Estaria relacionado a algo muito mais profundo do que apenas hormônios? Se esses relatos te tocaram, lembre-se, apoiar práticas responsáveis e questionar o que vemos é o primeiro passo para mudar o futuro dessas criaturas incríveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!